A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Policar. Na Policar você pode confiar. Na Policar você faz geometria, balanceamento, troca de pastilhas de freio, troca de óleo, amortecedor com garantia, suspensão em geral e mecânica. Aqui, o cliente é tratado com carinho. Venha para a Policar, em Novo Hamburgo, na Avenida Nações Unidas, 1023. O fone é 3593-6232. Policar. Senador Lazier. Perfeito. Presidente, essa discussão toda não precisava estar acontecendo se há um ano nós respeitássemos a opinião e o anseio do povo brasileiro, que pede de forma candente o exame de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal que não merecem a confiança dos brasileiros, que se constituem apenas em decepções. E estou me referindo a Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Por isso nós precisamos, presidente, examinar aquilo que está lá na Secretaria do Senado. Já mais de uma dezena de pedidos de impeachment. Nós temos obrigação com aquilo que o povo está pedindo aos milhares, às multidões pelas ruas do Brasil. De outra parte, senhor presidente, eu quero desafiar que me apontem se há alguma pessoa nesse Brasil, por mais que procurem desgastá-lo, que tenha maior prestígio do que Sérgio Moro. Sérgio Moro revolucionou costumes nesse país. E ele merece ser prestigiado e respeitado. De outra parte, nós precisamos examinar mais uma vez esses novos pedidos de impeachment, que já são 15, que estão na Secretaria do Senado. E vieram para cá, senhor presidente, inúmeros senadores novos, cheios de ideais, de princípios, que estão trabalhando junto a um grupo que tem a sua característica, tem os seus desejos e precisam ser respeitados. E não estão sendo respeitados. E é por isso que estamos todos lutando pela validade da prisão em segunda instância. Nós já temos, senhor presidente, 48 assinaturas, aquelas 49... Me socorre aqui o senador Girão. Aquelas as 43 que nós levamos ao presidente do Supremo e de lá para cá outras se agregaram. De modo, presidente Davi Alcolumbre, nós precisamos levar à votação aqui nesse plenário o desejo da prisão em segunda instância e não tratar de outras tentativas de projetos que não correspondem a isso que o povo brasileiro está pretendendo e desejando com justificativas, porque não aguenta mais esta verdadeira balbúrdia em que se transformou o Supremo Tribunal Federal. Senador Omar Aziz. Senhor presidente, que fique bem claro aos senadores e senadoras. Major Olímpio, quero me integrar ao pronunciamento de Vossa Excelência e enfatizar
que o Brasil não aguenta mais. São multidões e multidões que têm se reunido nas ruas, nas praças, pedindo o restabelecimento da prisão em segunda instância. E uma população que começa a cobrar diretamente do Senado Federal. Nós estamos sendo acusados nas mídias sociais de que o Senado é leniente, vem sendo omisso, não tem cumprido a sua missão. E nós não podemos mais continuar com esta pecha. Realmente nós não estamos sendo leais àqueles que nos mandaram para cá. De tal modo que essa matéria da segunda instância é indispensável. Esta PEC não pode esperar mais. Da mesma forma, as manifestações da população brasileira com relação aos pedidos de impeachment. Fui olhar na mesa do Senado, lá estão 7 pedidos de impeachment contra o presidente do Supremo, Dias Toffoli. Tem 5 deste ano, 5 pedidos de impeachment contra Gilmar Mendes, que é um escárnio à sociedade brasileira pelas diatribes, pelas irregularidades que tem cometido. Tem 5 pedidos de impeachment também deste ano de Alexandre Moraes, com relação ao presidente do Supremo, as manifestações, os atos ilegais que tem cometido. Nós poderíamos passar aqui uma tarde descrevendo, eu fico com apenas alguns e rapidamente para não tomar mais tempo. Desde que determinou o inquérito para investigar acusadores contra o Supremo, o presidente do Supremo não tem essa prerrogativa. Ele tinha a obrigação de provocar o Ministério Público. Ele não o fez porque ele não confia no Ministério Público. Entretanto, o recurso a que ele foi é ilegal. Eu posso lembrar aqui também a retirada de processos acusatórios contra réus da Lava Jato, retirando do Supremo e passando para o Superior Tribunal Eleitoral, que não tem estrutura, portanto não vai acontecer nada. Mais adiante, uma outra irregularidade liderada pelo presidente do Supremo, inventar uma outra ordem para as razões finais nos processos penais que estão no Supremo. Ora, não existe previsão legal dizendo que os delatados devem falar depois dos delatores. Não há previsão no Código de Processo. É outra irregularidade. Mais recentemente, esta requisição dos relatórios das atividades financeiras, também não há previsão para isto. Isto é imiscuir-se naquele órgão que tem exatamente a obrigação de controlar, um órgão que foi há pouco tempo sufocado por uma suspensão de funcionários, tanto do Escoaf quanto da Receita. Portanto, há um mundo de irregularidades cometidas pelo presidente do Supremo. É cabível, portanto, esse processo do impeachment. E eu estou aqui pedindo ao presidente do Senado, que está aqui à mesa, que permita que a mesa do Senado, que não se reuniu uma vez sequer nesse ano que está terminando, que a mesa do Senado possa deliberar sobre a abertura de impeachment de Toffoli e de Gilmar Mendes. Era isso que eu queria dizer, senador Olímpio. Encerrando. Olímpio, eu pedi a palavra inspirado no que Vossa Excelência tem sustentado há meses dessa tribuna, com muita coragem, com muita ousadia. Não tem mais como nós não ouvirmos as vozes das ruas do povo brasileiro, que de forma legítima pede que esse Senado haja com relação a muitos assuntos. O senhor colocou alguns aí, a questão da PEC da segunda instância, amanhã na CCJ, é uma expectativa enorme do país para essa votação. Eu até tomo a liberdade de pedir, não custa nada pedir aos meus colegas que estão aqui, senadores, não custa nada pedir. Senadores,
todos pedindo, senadores todos clamando, e o Alcolumbre, aquele que gastou 1 milhão num hotelzinho barato, num hotelzinho chinfrim, se eu sou senador ali, eu ia dizer assim, como é que nós vamos pautar as coisas se o senhor gasta 1 milhão num hotel chinfrim? O senhor sabe o que é chinfrim lá na minha terra? Chinfrim é uma coisa, uma espelunca. O senhor gastou 1 milhão em diárias nesse hotel. Como é que o senhor vai colocar para frente uma coisa correta? Já começa por aí. O presidente do Senado não tem moral. Bom, um abraço, beijo muito grande para minha querida amiga Dil Tavares, que está pelo Facebook. Hoje, aqui, o Luiz Lazarete, um abraço. Lucimara Galo Barros. Você deve estar estranhando. Nós estamos com 13. De novo, eu estou com restrição no Facebook. Facebook é assim, o Facebook é um esquerdão, né? E a gente começa até a audiência, daqui a pouco ele dá uma cortada. Eu estou com uma restrição até o dia 21 de dezembro. Desculpe, até o dia 21 de dezembro. Você acredita que eles colocaram uma restrição para Tatiane até o dia 2 de fevereiro? É impressionante. E não dizem o que é. O Facebook, ele simplesmente te para lá, né? Ele diz que você está restrito. Aí você concorda com isso? Aí você faz um texto. Não, discordo. Tem alguma coisa errada. Agora eu queria saber o que... Nem te respondem. Esse é o Facebook. Né? Então, eu estou com uma restrição. Senão a gente já estava aí nos 100, 100 e poucos. Nós estamos com 14 ligados agora. Mesmo assim, são 14 pessoas que eu agradeço muito, mas nós estamos com essa restrição do Facebook novamente. Tá bom, queridos? É isso aí, o Alcolumbre. De um lado, Alcolumbre, de outro, Rodrigo Maia, que dá medalha para o Gilmar Mendes e para o Toffoli. É piada, né, cara? É sapatear em cima da nossa cara. Até porque o deputadinho, o nhonho, que eles estão chamando, né? Que é o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, ele se reelegeu na barbeta, assim, sabe? 80 e poucos mil no Rio de Janeiro. E o cara tem esse poder, né? Tem gente ali que se elegeu com 500 mil, 400 mil, quase 1 milhão, e tem que dizer amém para um vagabundo desse. Tá tudo misturado, tá tudo, né? É isso aí que a gente sabe. Mas, enfim, tem uns ali brigadores, né? Que é o caso do Lazier Martins, Major Olímpio e tudo mais. Lauda 11, líder de facção de Santa Catarina é preso em Novo Hamburgo. Você está vendo aí já a imagem, enche a tela, isso aí. Esse cidadão aí de 60 anos é um líder de facção em Santa Catarina e estava por aqui, estava dando um bico aqui em Novo Hamburgo. Ele foi preso ontem por agentes da Polícia Civil catarinense e gaúcha. Valdevino Alves, 61 anos, vulgo Divino, tinha mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara Criminal da comarca de Blumenau, Santa Catarina, apontado como um dos principais líderes da facção PGC, com influência na massa carcerária. Divino estava foragido há 2 anos no Rio Grande do Sul. Após seu indiciamento em uma investigação da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado de Santa Catarina, o criminoso natural de Caçador veio para Novo Hamburgo, de onde passou a disseminar diversas ordens para ações criminosas no estado de Santa Catarina, onde atualmente atuava como representante da cúpula dessa organização criminosa, que se encontra recolhida na penitenciária de São Pedro de Alcântara. Ao ser preso, os policiais apreenderam documentos que comprovam o envolvimento na organização criminosa investigada, bem como uma pistola semiautomática e munição. Após a prisão, o alvo foi encaminhado à sede da Draco do Rio Grande do Sul para procedimentos legais e posterior encaminhamento à sede do DEIC. Bom, para você ter uma ideia, esse cara aqui vai sair num comboio, tá? Se já não saiu, de muitas viaturas, inclusive escolta da brigada até a divisa de Santa Catarina ali.
E depois a Polícia Militar de Santa Catarina também, com o BOP lá, né? Porque ele é extremamente perigoso. No sentido qual? Que ele é líder e os caras tentariam um resgate com ele, tá? Então, esse é o carinha que estava aqui em Novo Hamburgo. Um cara desse que se sente à vontade para vir a Novo Hamburgo está numa situação, né? O que o cara escolheu Novo Hamburgo? Sabe, eu digo para você por quê. Não é que a polícia não trabalha, a polícia não faz nada, não é isso. Nós temos um efetivo policial hoje muito aquém do que deveríamos ter. Eu estou falando aí de polícia civil, porque quando o cara vem assim em silêncio para cá, é a polícia civil que tem que investigar, né, para chegar. É muito difícil para a Brigada Militar, no policiamento, a não ser que venha uma denúncia, como aconteceu 2 vezes no Novo Hamburgo já, o pelotão de operações especiais comandados pelo meu amigo Sargento Vinícius, o Marcos Vinícius, grande policial, recebeu uma indicação que havia um fuzis aqui, eles fizeram uma baita apreensão. E depois também fizeram apreensão de dinheiro, lembra? E prenderam. Pois é a facção dos manos, rapaz, que está forte no Estado, que recebe esse tipo de gente e dá, e isso aí cria uma raiz, cria uma fidelização entre eles. Então é por isso, né? Agora bota ali o que o Isaías está dizendo no Twitter dele a respeito desse bandido aí, ó. Aí o Twitter do Isaías diz o seguinte: Valdevino Alves Pereira, vulgo divino, que era um mísero mecânico, chapeador, se transformou um dos criminosos mais procurados e temidos de Santa Catarina. Ele era o líder da facção PGC, o primeiro grupo catarinense, uma das maiores organizações criminosas de Santa Catarina. Mesmo foragido há 2 anos, Divino ainda dava salves, ordens de execução de crimes no estado vizinho. Era Valdevino Alves Pereira, vulgo divino, também quem manobrava a massa carcerária de Santa Catarina, especialmente os criminosos que estão guardados na penitenciária de São Pedro de Alcântara, lá em Santa Catarina. E estava aqui, né? Agora vamos para a lauda dessa. Você quer ver uma... Pode tirar ali do telão, senão eu já iniciei outro assunto, fica aquele assunto ali. Isso, bota já um novo assunto lá. Valeu, Fernando. Tá vendo esse cidadão aí? Esse cidadão aí é o cunhado da Ana Hickman. Esse cidadão aí salvou Ana Hickman, a mulher dele que estava baleada, naquele fatídico dia num hotel em Minas Gerais, quando um maluco, adentrou o quarto, rendeu todo mundo com um revólver e queria matar a Ana Hickman, né? Pois é, esse cara aí, ele recebeu uma indicação. E olha como é que a Folha de São Paulo, vê se isso aí não é um jornalismo canalha. A Folha de São Paulo trata, porque é o seguinte, ele vai... Eu vou contar a história aqui de novo, né? Então, isso aconteceu em 2016, para proteger a esposa, Giovanni e a própria Ana Hickman, ele precisou atirar no Rodrigo Augusto de Pádua, um fã maluco que invadiu o quarto de hotel em Belo Horizonte, onde a família estava para um compromisso de trabalho. O rapaz acabou morrendo. Ele desarmou o rapaz e ele matou o rapaz. E a mulher dele estava baleada. Rodrigo chegou a atingir Giovanna, o vagabundo. O tiro atravessou o seu braço esquerdo e entrou na barriga, perfurou o intestino grosso e delgado e foi para perto do fêmur. Após a cirurgia, fisioterapia, Mesmo assim, esse rapaz aí respondeu a um processo. Ele agiu em legítima defesa e também influenciado pela forte emoção, ele executou o cara. Dane-se, né? Quase saiu um palavrão aqui. Dane-se, deixa lá, deixa a tela cheia. E ele foi absolvido na primeira e segunda instância. Essa semana, o Gustavo foi homenageado na Câmara dos Deputados por indicação do Eduardo Bolsonaro. E aí vem o jornalismo canalha. Está aí, ó, no seu vídeo. Indicado por Eduardo Bolsonaro, empresário Gustavo Correia, que matou o fã de Ana Hickman no Hotel Belo Horizonte, após emboscada. O que dá essa manchete? Quem não conhece a história vai entender que este homem aí estava lá montando uma campana para o fã, e quando o fã apareceu,
ele atirou no fã e matou este pobre fã. Ele matou um marginal, ele matou um maluco, seja lá o que aquele cara tinha, ele ia matar todo mundo. E este cara agiu de forma corajosa, heróica, e salvou a sua família. Ele viu a sua esposa baleada. Naquele momento, ele não sabia, ele não tinha noção da gravidade do ferimento. Ele queria salvar a esposa e queria salvar a cunhada. Esse cara merece uma medalha. Quem não merece medalha na Câmara dos Deputados é o Toffoli, é o Gilmar Mendes. Mas este cara, agora veja a sandice de um jornal que sempre para atingir a família Bolsonaro cria uma manchete que é fake. Indicado por Eduardo Bolsonaro, o empresário Gustavo Correia matou o fã de Ana Hickman em hotel de Belo Horizonte após emboscada. A manchete é essa, a história é outra. Olha lá, no Twitter, e fizeram uma foto dele ali como se ele fosse um marginal. Como se ele fosse um cara que estivesse devendo. Esse cara aí agiu de forma, meu Deus do céu, um cara honrado. Ainda foi humilhado pelo esse Ministério Público canalha também de Minas Gerais, um promotor público muito canalha, que o cara agiu na legítima defesa. Ah, mas ele teve um tiro na cabeça. Mas isso ali foi a questão da emoção do cara. Ele viu a mulher dele baleada, cara. Sim, ainda botaram, olha lá, cunhado de Ana Hickman recebe maior honraria da Câmara por salvar a família, entre aspas. Mas olha, aquilo ali é uma ironia. Quando está, entre aspas, está ironizando que ele salvou. É brabo, hein? Vou te contar um negócio, né, cara? O que eles fazem para tentar colocar a família Bolsonaro. Agora o Lula está declarando, eu acho que eu tenho até eu te mandei o vídeo do Lula. Está querendo imputar na lauda 8. Ele fala, o Lula aí, que o presidente é miliciano, que a violência aumentou com o pobre por causa do Jair Bolsonaro, e que eles também são responsáveis pela morte da vereadora lá. Coloca aí para te ver. E a direita está voltando, e está voltando com força, tentando destruir tudo que nós fizemos. Nós estamos vendo a reação do povo chileno, estamos vendo a reação do povo, sabe, no Equador, estamos vendo a briga que está acontecendo no Chile. E aqui no Brasil nós vamos ter que levantar a cabeça e lutar, porque não é possível que um país do tamanho do Brasil tenha o desprazer de ter no governo um miliciano, sabe, responsável direto pela violência contra o povo pobre, responsáveis pela morte da Marielle, responsável pelo impeachment da Dilma, responsável por mentirem a meu respeito. E eu acho que vocês podem ficar certos que nós estaremos juntos nessa luta. Sem luta a gente não consegue nada, não existe possibilidade do movimento dos trabalhadores ter alguma conquista se não lutarem muito. Muito bem, tá aí, ó. O Lula, além de difamar, mas é só um país que solta uma desgraça dessa para dar voz. Ele já está se achando um líder. Esse cara, ele é tão megalomaníaco que ele já está achando que está tudo bem, ele está salvo de tudo. Ao ponto de ele grava um vídeo com aquelas imagens, tudo é bem pensado. Né? O PT ele não faz nada. E lá clamando, incitando que vamos ter que lutar, como está no Chile, né? Agora está chegando lá na Colômbia, lá. Como está efervescendo lá no Chile, agora ele está dizendo, nós temos que levantar e lutar contra o miliciano. Não, é só no Brasil, né, cara? A gente assiste um absurdo desse. É só no Brasil mesmo que a gente assiste uma coisa dessa.
foram soltar essa criatura. Quem é que soltou? Um cara que já foi advogado do PT. Né? Um cara que confessa num vídeo na internet que um dia o colega dele roubou um processo de dentro do fórum que eles estavam cuidando, para não acontecer uma execução lá de retomada de posse. Esse é o cara. O Lewandowski, ligação com o PT. Né? E vai por aí, cara. Não vou nem... Sabe? Então é impressionante. É impressionante. Agora, Lauda 6, trocar totalmente de assunto. Tira o tiozinho daí. Polícia prende preventivamente casal por tortura a criança em Palmares do Sul. Bom, eu vou dizer um negócio para você. Pode botar o vídeo aí deles. Eu vou contando enquanto que vai passando os vídeos aí. Enche a tela. Esse casalzinho aí, vagabundo. Eu tenho o vídeo, tá? Da criança sendo... Mas coloca os primeiros vídeos ali antes dele sair na DP. Tem, quando ele começa lá o primeiro, quando ele vai algemar o... Aí, ó, esse é o primeiro. Eu tenho o vídeo desse vagabundo tá sendo algemado aí, de preto, dele dando numa criança de 1 ano, 8 meses, uma coisa assim. A criança só grita mamãe, 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 e ele dá, mas dá com vontade. Ele deu um tapa na cara desse bebê, que, olha, é revoltante. Tá? Trocando a fralda, tocando nas partes íntimas, um troço sim. E a mãe, esta sem vergonha, filmando tudo. Bom, vamos voltar nesse vídeo aí, Fernando. Esse vídeo aí é a hora que o policial ali, o comissário, vai dizer para eles por que eles estão sendo presos preventivamente. Vamos escutar. Sou delegado de polícia, aqui de Palmares Sul, vocês dois estão presos. Pedi a visão preventiva, a visão preventiva de vocês. Acabou de ser decretada, tá? O senhor vai ir para ser encaminhado para penitenciária modular estadual de Osória, a senhora para o presídio estadual feminino de Torres. Tá certo? Vocês estão escolhendo por tortura, crime de tortura, e o senhor também por talvez por estupro ignorável. Né? O que o senhor tem a dizer? O meu advogado disse que é para conversar comigo. Quem é o seu advogado? Essa situação que se desenhou aí para o senhor. Tá certo? Nós vamos levá-los à audiência de custódia e depois conduzi-los até os estabelecimentos penais. Tá bom? É isso aí. Na verdade é o delegado de Palmares do Sul. Agora bota daí os vídeos na sequência. Aqui o policial de vermelho lá vai algemá-lo e aí vai seguir a sequência. Aí está o delegado levando esse aí. Ó. Bom, você ouviu aí o delegado, se não ouviu, vou repetir. Tortura e ele também por estupro vulnerável. Então, olha, e a mulher é aquela ali, ó, que está ali atirada no sofazinho, ela filmou tudo. O fato chegou ao conhecimento da polícia por meio do registro de uma ocorrência policial na Delegacia de Polícia de Palmares, pelo Conselho Tutelar local, a partir de um vídeo amplamente divulgado nas redes sociais, desde terça-feira, no qual o homem agride uma criança quando troca a fralda e a veste, ocasião que uma mulher filma a ação. Segundo o delegado de polícia Antônio Carlos Rax Júnior, constatou-se que o fato ocorreu neste mês no distrito de Granja Vargas, em Palmares, tendo o padrasto de 47 anos como agressor e a enteada de 2 anos e 8 meses, não é 1 ano, como vítima. A mãe, que tinha o dever de evitar, omitiu-se, limitando-se a gravar as agressões em vídeos sem tomar qualquer providência. Com o casal residiam outras crianças, uma de 6 e uma de 1 mês, e outra de 1 ano e 8 meses. Todas são enteadas do agressor. Tá? Foram afastados do convívio familiar pelo Conselho Tutelar e colocados em família substituta. Agora, deixa aí, vem para cá, deixa no telão. Eu vou conversar uma coisa muito séria aqui agora. Você vê que esses filhos nem eram dele. Ela tinha uma criança de 1 mês, que não era dele. De quem são essas crianças? Eu não quero julgar aqui, eu sou filho de mãe solteira.
Sou filho de mãe solteira. A mulher tem o direito de seguir sua vida, de ter outro namorado, outro companheiro, o que o vale. Mas tem o dever, a mãe digna tem o dever de, como uma leoa, de preservar os seus filhos. Isso aí é agressão. Isso aí é um monstro, isso aí é um predador. E como é que essa moça coloca, ou ela foi morar, coloca um agressor, um predador dentro da sua própria casa? Não consegue. Não consegue. Já tem 4 filhos ali. Eu só gostaria de saber se esta criança de 1 mês é filha de quem? É filha do ex-marido ainda? Não deu para entender. Eu também ainda não entendi como é que essa mulher fez esse vídeo e quem é que postou. Uns dizem que foi o marido, o ex-marido dela, não sei o quê. Pobre dessas crianças. Estas mulheres, olha, me desculpem, viu? De novo, eu sou filho de mãe solteira. Minha mãe me criou, cara. E teve 2, 3 namorados lá e tal. Um que eu gostava muito, que era o Rude. Foi que eu considerei um padrasto e tal, mas não deu certo, eles separaram. Mas era um cara excelente. E teve um outro rapaz que tinha muito problema com bebida alcoólica e tal. Aquilo ali foi brabo. Mas venha. Mas nunca foi um cara, né? Era até ruim para ela, mas não para mim como criança. O fato é que um cara desse, ele toca nas partes íntimas, ele estimula a parte íntima da menina, ele bate na menina. É um troço. Esse cara, eu não sei. Eu não vou colocar o vídeo. Sabe por que eu não coloco o vídeo aqui? Porque é desnecessário. Porque é uma tortura mental conosco, comigo e com você. Porque se você está do outro lado, você vai se revoltar, você vai ter vontade de entrar dentro do vídeo, dentro da televisão, de tanta raiva que você vai ter. Você que é pai, você que é mãe, e você que não é pai, e você que não é mãe. Claro que o sentimento de um pai e de uma mãe aflora muito mais, né? A gente fica, meu Deus. Eu penso na minha pequenininha que tem 5 anos, vai fazer 5 agora em dezembro. Meu chuchu, né? Minha pérola. Mas mesmo a minha adolescente, o meu enteado, que também, às vezes eu dou-lhe umas, né? Como pai eu dou, babá, mas é sempre com carinho, com vontade de vê-lo bem. Eu quero vê-los todos adolescentes com firmeza na mente, nas emoções, e mais tarde eles vão decidir a vida deles. E aí este é o papel de um pai e de uma mãe. Né? Vão errar. Vai ter o dia aquele que tu vai xingar mais, vai dizer coisas. A minha mãe quantas vezes me diz, mas tu acha que é isso que eu lembro da minha mãe? Não, eu lembro dos valores que a minha mãe me passou e do esforço que ela fez para eu ter uma vida. É isso que eu lembro da minha mãe. Eu não me lembro de quando ela xingou a mais, ou até quando ela me bateu, porque naquela época, né, hoje em dia a gente não usa mais esse método, mas naquela época o pau pegava. Naquela época a cinta comia. Eu com 8 anos tinha que lavar o chão. Né? Depois das tarefas de casa, ia para o futebol que a gente tinha. Então, hoje em dia não, hoje em dia a gente procura ser mais firme, dar mais exemplos, mas também um dia vai estar exagerando. Mas pegar o homem que se junta com uma mulher e esta mulher tem filhos, ele tem que cuidar dos filhos dela como se fossem dele. Ele tem que guardar estas crianças como se fossem dele. E ele tem o compromisso, não só na terra, perante as leis, mas perante o nosso Senhor. Ele, não é à toa, não é por acaso que ele tem a oportunidade de se mostrar
homem de bem perante o nosso Senhor e cuidar destas crianças. O que faz um canalha desse, um bicho? Não é bicho, porque bicho não faz isso. Eu adoro os documentários de animais, amo os animais, não tem ideia. E ontem eu estava olhando um documentário, eu adoro os documentários dos leões, né? Eu acho a família dos leões uma coisa mais bacana que tem, as leoas, as tias protegem e tal, mas tem um momento que o leão, aquele leão velho já não consegue mais dar a guarida, e invade um novo leão. Se tiver filhote, o leão mata todos, porque ele quer que ela entre no cio para ele colocar os seus genes ali e ter a sua geração de... né? Mas são animais, é aquilo e pronto. Agora, eles não vão atacar de graça. Nós somos racionais, nós temos coração, a gente pode pensar. O que passa na cabeça desse cara de preto aí? Eu vou te contar um negócio, tem que ter estômago para prender um desgraçado desse depois de ter visto aquele vídeo lá, viu? Se é nos Estados Unidos, este cara pega uns 15 a 20 anos de prisão. Direto. Só pela tortura. Mais pela estimulação que ele fazia, vou falar bem claro aqui, no órgão genital da menina, isso é estupro de vulnerável. Não precisa ter penetração para ser estupro, viu? Aí o que acontece? Lá ele ia pegar mais uns 20, 30 anos. Então é isso. O que a Cici está me falando aqui no Face? Gosto tanto quando falas da sua infância. Obrigado, Cici. Foi uma infância maravilhosa. Não tenho nada para reclamar. Foi uma infância maravilhosa. Rica em brincar. Hoje, coitadas das crianças, elas não têm mais essa liberdade, né? Porque nós temos uma violência aí fora. Hoje em dia, nós andávamos de bicicleta para lá e para cá. Corríamos, fazíamos... Nosso lanche eram frutas que tinham nos pés aí da vida, né? Uma goiaba, uma laranja, né? Porque esses pés de frutas nas cidades eram estimulados, né? E a minha infância foi em Estância Velha. Nos 6 aos 10 anos, eu passei em Estância Velha. Foram 4 anos maravilhosos da minha vida, de brincadeiras, né? De vida, enfim. Muito obrigado aí, tá, Cici? O cara esse, o vagabundo, é um saco de lixo mesmo. Você lembra da minha expressão, né? É verdade, isso aí, ó, esse cara de preto aí, até tá de preto, é um saco de lixo mesmo. Verdade. Bom, vamos adiante, né? Tá preso, pelo menos, as crianças foram resgatadas e tal. Agora ele, pelo menos, as crianças estão bem, por enquanto. Quero só saber como é que vai ficar essa mulher, né? Daqui a pouco ela consegue sair, arruma outro vagabundo e... Enfim. Onde é que eu ia aqui? Peraí que agora não... o povo não é mais bobo. Um hospital, literalmente, o hospital está caindo aos pedaços em Campos dos Goitacazes, mas é uma imagem muito interessante para você ver. O governador do Rio de Janeiro foi inaugurar um shopping nessa cidade, junto com o prefeito de lá. Olha como é que o povo não aguenta mais. Enquanto que o hospital está caindo aos pedaços, eles vão inaugurar um shopping. Veja aí. A Lauda 12. Lauda 12. Aí, ó. Veja aí. Coloca, encher lá. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, cumprimentar o governador. Eu cumprimento a todas as autoridades aqui presentes. Cumprimentar a Joilson e a toda a sua família, Joilson. E a todos os lojistas que estão aqui, pela coragem desse empreendimento. E cumprimentar a população com o seu direito de se manifestar. Talvez muitos... Tem que fazer isso sempre, tá?
em todo o Brasil. Vai inaugurar coisa bonitinha, coisa legalzinha, e não tem nada, não tem saúde no município. Tem que tomar uma vaia legal mesmo, não consegue nem falar. Parabéns a esse povo aí de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Agora, a senhora Maria do Rosário, mais uma vez metida em barraco, né, na Lauda 13 aí. Veja só, o coronel lá, que é coronel da PM do Estado do Rio e é deputado, ele quebrou uma placa no Dia da Consciência Negra, que era o seguinte, uma imagem de um negro caído ao solo, com a bandeira do Brasil sangrando, e um policial indo assim com um revólver, saindo fumaça do cano. Como se a polícia fosse totalmente assassina e saísse para a rua escolhendo os negros para matar. E aí deu isso aí, ó. Veja, coloca aí. Não, vai, você. Não vai sair daqui. Canalhas, não. Então você pode chegar a gente você não pegar você acabou de você não vai fazer. Não, esse vídeo. Primeiro é o outro. O 13. Esse aí é quando ela virou piada na internet. Esse aí, ó. Esse é o primeiro vídeo. Coloca aí. Rosário aqui, ó, surtado aqui, ó. Não, senhor. Por favor, eu preciso de segurança aqui. Por favor. Só não pode pedir. Por favor. Por favor, eu preciso de segurança aqui. A deputada Maria do Rosário querendo impedir o ir e vir do deputado. Você não vai. Ela está ofendendo uma deputada aqui. Você não vai. Eu preciso de segurança aqui. Posso falar? Pode. Só um minuto. Por favor, chama a bancada. Não, estou filmando sim. Não, vai falar na minha. Não, ela não vai a lugar nenhum, ela vai ser identificada. Ela já me encostou. Não, vai, gostei de você. Não vai sair daqui. Canalhas, não. Canalhas? Você pode chegar a gente Você me chama de quê? Eu não chamo você de canalha. Não, você acabou de Não, eu falar. vou falar com você. Você Deputada Maria do Rosário pedindo ir e vir do não vai deputado. sair. Então cuide. Ela não aprendeu. Eu não vou ficar calma. Porque eu não tenho segurança aqui. A deputada Maria do Rosário está impedindo ir e vir aqui dentro da Câmara Federal. Olha que absurdo. Olha o absurdo. Ele vai levar? Vocês não vão fazer essa aqui. Essa aqui. Eu quero ter condições de trabalho aqui. Não vai sair daqui. Você não vai sair daqui. Você não vai sair daqui. A deputada Maria do Rosário impedindo ir e vir. Não vai sair daqui. Pode levar. Não vai me ofender. Ir e vir constitucional, deputada. Se vocês não me dão segurança, eu vou fazer segurança pra mim. Deputado. Você não vai fazer. Não vai. Você não incomoda de novo? Você volta? Cadê a segurança? Você volta. A deputada Maria do Rosário queria impedir o deputado de ir e vir, gente. É constitucional isso, dentro da Câmara, dentro da própria Câmara aqui, ó. Pode ler isso. A confusão foi por causa da fotógrafa ali. A fotógrafa não, a assessora de imprensa do PSL. Elas se desentenderam. E a Maria do Rosário tem a mania de esbarrar nos outros, empurrar. Ela força uma barra. Outro dia, um vídeo claro, né, que ela passa e esbarra no deputado e quis criar uma, só que o outro estava filmando. Ela é barraqueira, né? Agora, o segundo vídeo daí, Fernando, a partir ali daqueles segundos que eu te falei, aí ela virou piada, virou meme na internet, veja. Ela já me encostou. Não, vai, gostei de você. Não vai sair daqui. Canalhas, não. Então você pode chegar a gente Você não pegar o microfone dela. Você não vai passar por mim. Não vai passar por mim. Então cuide. Ela me ofendeu, eu não aceito. Eu não aceito. Eu quero. Não, eu não vou ficar calma. Porque eu não tenho segurança aqui. Ele me mandou pegar 3 pessoas que guardou. Eu quero ter esse identificado. Eu não tô vendo. Ele vai levar. É absurdo. Você não vai fazer essa aqui. Essa aqui. Eu quero ter mais um trabalho aqui. Não vai sair daqui. Você não vai sair daqui. Você não vai sair daqui. Não vai sair daqui. Pode gravar. Não vai, meu.
Não, vai ficar. Se vocês não me dão segurança, eu vou fazer segurança pra mim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam. Pois é. Então, assim, quem é que vota na criatura dessa, hein, gente? Pelo amor de Deus, o que ela representa, gente? Quem é que vota em Porto Alegre nessa mulher, mano? Meu Deus do céu. Tem gente que vota por aqui também. Tem gente. Só que ninguém tem coragem de dizer assim, eu sou votante da Maria do Rosário. E ainda alguém diga, não, eu voto. Tem uns radicais ali que votam, mas eu quero ver, porque é vergonhoso, né, cara? É que nem chinelo pantufa, né? Em casa você usa tranquilo, se sai na rua dá uma vergonha, né? Porque, por favor. Júlio César Gomes Dias, bom dia. Olha, você que está no Face aí, está vendo assim, poxa, nós estamos com 17, também é uma audiência, eu agradeço. Mas o Face, eu estou em nova restrição com o Face, tá bom? Então você que está acompanhando o Face, não se apavore. Baixou a audiência dele. Obviamente que essa hora, ainda mais com esse barraco dela, que o povo gosta, ia estar uns 150, 200 por aí, né? Mas como o Face me botou uma restrição até o dia 21 de dezembro, eles são tão esquerdas quanto os esquerdas que tentam atrapalhar o Brasil, então é isso aí que a gente tem nesse momento. Vamos ao comentário de Alexandre Garcia, direto de Brasília, todo engravatado, todo bonitão. Vamos ver o que ele tem para falar hoje. Um dos inscritos dos tantos companheiros dessa jornada no YouTube me perguntou sobre por que o dólar está alto, o que está havendo, se os bancos não manipulam o valor do dólar. É o mercado, né? É o mercado, depende da demanda do dólar, né? Agora, vejam só que interessante. Em 1994, o dólar estava em 90 centavos. 90 centavos era um dólar. 90 centavos de real. Né? De lá para cá, de 94 para cá, o total da inflação foi de 510%. Ou seja, o dólar que era 0,90, se aplicar 510% de inflação, o dólar deveria valer hoje R$ 5,49. E está aí em 4,19 agora. Quer dizer, aplicada a inflação sobre o dólar, a inflação brasileira sobre o dólar, ele está bem abaixo do que poderia estar, né? Tomando por medida a inflação brasileira. Mas o caso é que o dólar obedece a um mercado, né? E o governo, felizmente, o Estado brasileiro não está mais se metendo, dando palpite aí em mercado seguro e tal. O que está acontecendo, o Banco Central de vez em quando vende e tal, opera, né? Mas não há nenhum tipo de tabelamento. Bom, e um outro acontecimento do dia é uma explicação da ex-presidente Dilma, porque fotografaram-na dentro de da cabine executiva de um voo para os Emirados Árabes, provavelmente de uma companhia daquela região, do Oriente Médio. Uma cabine executiva bem luxuosa. E ela respondeu dizendo que foi o sheik lá do Emirados Árabes Unidos, né, que a convidou para fazer uma conferência sobre os direitos do futuro e além disso, ela participaria de debates. O sheik deve estar pagando a conferência e pagando a passagem também, né, da ex-presidente Dilma. Eu gostaria muito de ouvir a conferência, pelo menos por curiosidade. Falei em presidente Dilma, o ex-ministro dela, foi ministro durante muito tempo, foi ministro no governo Dilma, né? O Fernando Pimentel. Fernando? Sim. Foi governador de Minas e agora está condenado a 10 anos e meio de prisão pela Justiça Eleitoral por lavagem de dinheiro. O Benê, que era o braço direito dele, foi condenado também, parece que pegou 9 anos, 8 anos. E o presidente, dono da Vox Populi, Marcos Coimbra, pegou 2 anos e 9 meses
conversíveis em prestação de umas 670 horas de serviços comunitários mais cesta básica. Né? Nesse mesmo caso, interessante ter uma agência de pesquisa, né, com um integrante de uma agência de pesquisa envolvidos nisso. Né? Teoricamente, a agência de pesquisa devia ficar isenta de qualquer ligação com políticos e tal. Né? Enfim, as últimas eleições, inclusive em Minas, né, no âmbito federal, em alguns estados, as agências de pesquisa foram um fiasco. O presidente Bolsonaro lançou hoje o seu partido, a Aliança pelo Brasil. Teve muita gente lá e vai ter as assinaturas suficientes para a fundação do partido, óbvio. Né? Seriam necessárias 101 assinaturas. Agora, o maior obstáculo é conseguir 492 mil assinaturas, quase isso, correspondente a 0,5% dos votos atribuídos, deixando fora nulos e brancos, atribuídos aos deputados federais. É o que diz a lei eleitoral. Tem que conseguir isso até abril, ou seja, antes de 6 meses da eleição, se quiser que a sigla participe das eleições municipais, né, disputando prefeituras, elegendo vereadores. O PT lá em São Paulo está lá já falando em Marta Suplicy ou Haddad para a Prefeitura de São Paulo. Né? A presidente do partido, hoje eu vi uma declaração dela, não está evitando assim, se meter para não causar mais problemas para o PT, que está bem sofrido aí depois dessa eleição. Né? Saiu bem enfraquecido. Estão falando em Manuela Dávila para a Prefeitura de Porto Alegre, né? E assim por diante. O PT, então, teria que se abrir para outras coligações no espectro da esquerda. Bom, o presidente Bolsonaro lançou uma proposta que vai para o Congresso, né? É um projeto para que não haja problema com aquele agente de segurança pública, de força de segurança, que atuando contra criminosos, contra bandidos, né, possa ferir ou matar algum deles e aí ser processado, aquela coisa toda. Né? O projeto diz o seguinte: considera-se em legítima defesa o militar ou agente que repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Ou seja, né, o sujeito vai praticar terrorismo, vai jogar um coquetel molotov num órgão governamental, né, aí ele está sujeito a levar um tiro, para evitar. E quem der o tiro está isento, né, para evitar que haja o ato terrorista, alguém vai jogar uma bomba dentro de um ônibus, um coquetel molotov, como tem sido feito, né, inclusive em Fortaleza, né, São Luís, né, incendeiam um ônibus que estão cheios de passageiros. Vai matar ou ferir alguém, né, o policial, o soldado, o agente da Polícia Civil, da Polícia Federal, pode atirar, se ele vai matar ou ferir alguém. Se alguém está com um refém, está mantendo alguém está imobilizando alguém, né? Aquela história do assaltante que põe o revólver na cabeça de alguém e está lá o atirador da polícia para dar o tiro e salvar uma vida de um refém. Né? Andar ostensivamente com arma de fogo. Né? O sujeito está com arma de fogo, ele é um inimigo. Né? Na guerra é assim, aqui no Brasil está havendo uma guerra contra o crime. Né? Na guerra é assim, o inimigo avança com um fuzil na mão, o sujeito não vai esperar que o inimigo atire, né? Vai atirar antes. É o que diz lá no caput dessa proposta, né? Que repele injusta agressão atual ou iminente. Não precisa esperar que a pessoa dê o tiro no policial. O sujeito apontou a arma para o policial
que atirar primeiro tá isento, né? Bom, aí tem o seguinte, sempre vai haver inquérito, sempre, né? Matou um bandido, vai haver inquérito para apurar. Se houver excesso um excesso doloso, se o sujeito não precisava ter atirado, se o inquérito mostra que o bandido já estava se entregando, levantando as mãos, aí vai haver justiça, né? Aí o sujeito pode ser condenado. Agora está lá escrito que o juiz pode atenuar a pena, o sujeito está agindo sob pressão do momento, um momento em que, no meio de um tiroteio, né? Então agora esse projeto vai para a Câmara, vai para o Senado, e a gente fica observando entre os nossos representantes quem se coloca ao lado do criminoso, né? Como aqueles 12 lá na Comissão de Constituição e Justiça que ficaram ao lado da impunidade do condenado em primeira instância, condenado no Tribunal de Recursos, e preferem que fique impune, sem cumprimento de pena, até o final dos tempos, até o juízo final. Então a gente fica de olho, né, para, enfim, separar esse joio do trigo, que quer combater o crime, que quer defender a lei, né, e que quer reforçar e aplaudir o trabalho dos agentes da lei que estão arriscando suas vidas em prol das vidas e propriedades alheias. De Brasília, Alexandre Garcia. Muito bem, senhor Alexandre Garcia, com isso vamos fechando aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês essa semana. Um ótimo fim de semana, que Deus abençoe muito a vida de vocês, em saúde, em amor, em tudo que você precisa. Descanse no nosso Senhor Jesus. E voltamos segunda-feira. Obrigado, grande abraço para vocês.